Bom, dando continuidade à correção, pessoal, a oitava questão é bem interessante porque ela trata-se de gráfico da função do segundo grau, tá bom? Certo? Pessoal, aqui algumas coisas extremamente importantes que você precisa saber. Ó, a função do segundo grau, certo? Você tem os chamados coeficientes, né? Daqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o coeficiente a é o que acompanha a letrinha ao quadrado. Se esse A for positivo, pessoal, esse gráfico, a parábola é voltada assim para cima. Se esse A for negativo, a parábola é voltada para baixo. Tá bom? Então, nesse caso aqui, como a parábola é voltada para baixo, o A vai ser negativo. Certo? Então, é importante que você lembre disso. Outra coisa, ó, onde o gráfico corta o eixo do x, aqui é o eixo do x, é porque ficou cortado aqui, mas aqui é o eixo do x, né? E aqui é o eixo do y, tá bom? Onde o gráfico corta o eixo do x, nós temos as raízes, ou seja, está aqui o gráfico em vermelhinho, tá vendo? Ele cortou o eixo do x aqui no menos 2 e aqui no 2. Ou seja, se você tivesse a equação aqui e resolvesse usando aquela forma de Bhaskara, você ia encontrar como resposta menos 2 e 2 são as raízes, tá bom? Outra coisa importante é que onde o gráfico corta o eixo do y, tá aqui, ó, é o coeficiente c. Esse czinho aqui, pessoal, vai ser justamente onde o gráfico cortar o eixo do y. Então, o c aqui seria 9. Tá bom? Então, no caso, analisando aqui, o coeficiente a dessa função é positivo? Não. O A ele é negativo por quê? Porque a parábola está voltando para baixo. Letra B, o coeficiente A dessa função é negativo? Sim, está aqui a resposta, tá bom? Beleza. A letra C está errada porque aqui era para ser um zero, não era para ser x, tá bom? A letra D, não é possível determinar as raízes. Falso, está aqui as raízes, ó, menos 2 e 2, tá bom? Então, é muito importante o gráfico da função do segundo grau. A questão 9, pessoal, ela dá uma função do primeiro grau. Por que essa daqui é do primeiro grau? Porque o expoente aqui é 1, o máximo é 1. Ele quer saber qual é o gráfico. Pessoal, a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada. Ela pode ser inclinada para cima, quando esse A for positivo, ou ela pode ser inclinada para baixo, quando esse A for negativo, tá bom? Com a função do segundo grau, como nós mostramos agora, o gráfico é uma parábola, tá bom? Na função do primeiro grau, tá bom? O gráfico é uma reta inclinada, não esqueça. Então, novamente, se esse A for positivo, a inclinação é para cima. O gráfico será crescente. Se esse A for negativo, o gráfico será a inclinação para baixo, será decrescente, tá bom? A 10ª questão, pessoal, ele me deu essa função aqui, ó, tá bom? Só que está desorganizada. A primeira coisa que você tinha que fazer era organizar. Esse 2, menos 2 multiplica o x, multiplica todo mundo dentro. Então, organizando ficaria menos 2 vezes x dá menos 2x, menos por menos dá mais 2x ao quadrado, e dá mais por menos dá menos 4. Só que observa, organizando mais ainda, geralmente a gente coloca o expoente maior primeiro. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Então, isso aqui vai ser uma equação do segundo grau, cujo coeficiente A é 2. Ó. Bom? Então, no caso aqui, a resposta é C. A função é do segundo grau, possui concavidade voltada para cima. Lembra? Porque o A é 2. Ó. Observa como o A aqui, que acompanha o x ao quadrado, ele é positivo. Se ele é positivo, a parábola é voltada para cima. Tá bom? Então, a resposta é a letra C. A questão 11. Pessoal, a questão 11 é uma equação do primeiro grau, só que também está desorganizada. Ele pediu só para organizar. Então, esse menos 5 multiplicando 3x vai dar menos 15x. E esse menos 5 multiplicado menos 8 vai dar 40, tá bom? Aqui o menos 45. Aí, esse 45 você passa ele para cá. Então, vai ficar menos 15x mais 40. Esse menos 45 vem para cá, mais 45. Quando você somar, aqui dá 85. Então, essa equação está mais organizadazinha, que seria a resposta que ele pediu, tá bom? Essa chamada equação é equivalente. A questão 12, pessoal, é a equação do segundo grau, que aí você viu muito isso, né? Ele pediu só para você resolver, encontrar as raízes. Então, o A aqui vale menos 3, o B vale 18 e o C vale menos 15. O A, B e o C. Você primeiro encontra o delta, que é o discriminante. Você tem que lembrar aqui a fórmula, né? A fórmula do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substitui o B pelo valor dele, o A também, o C faz a continha, vai dar 144. A segunda parte vai ser essa, né? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A.
Então, o B aqui é 18, então fica menos 18, mais ou menos raiz quadrada de 144, que dá 12, e 2 vezes A, que dá menos 6. Quando você tem esse mais ou menos, significa que você vai ter duas raízes. Primeiro você pega o mais e depois pega o menos. Então fica menos 18 mais 12 sobre menos 6, está aqui, ó. Vai dar 1, né? E depois você pega o sinal de menos. Menos 18, menos 12, menos 6, está aqui a continha, dá 5. Então, essa questão aqui era simplesinha, só resolver a equação do segundo grau. Cuidado com sinais, pessoal. O grande problema aqui é sinal. Tem muita gente que erra sinal nesse tipo de questão. A questão 13, pessoal, ele fala de quê? De equação do segundo grau também, tá bom? Só que, nesse caso, ele quer saber o seguinte, ó, coordenada y do vértice. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, primeiro, letra A, as raízes da função é 0 e 4, aí você encontra as raízes. De novo, ó, o A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 8. Encontra o delta, encontrou o delta, usa a segunda fórmula, resolve, né, 6 mais 2, primeiro mais, dividido por 2 dá 4, ó. Depois 6 menos 2 dividido por 2 dá 2. Então, as raízes aqui é quanto? 2 e 4. Como ele falou que era 0 e 4, isso aqui está falso. Mas aqui ele está falando de coordenadas do vértice. O que é vértice, pessoal? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O vértice, pessoal, é onde a parábola muda a sua curvatura. Olha só, observe essa daqui, ó. Ela vem descendo, 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 descendo. Quando chega aqui, para e começa a subir. Esse ponto de mudança da curvatura que a gente chama de vértice, tá bom? Quando o A é positivo, a concavidade é para cima, como a gente já falou, certo? Então, isso aqui vai ser o vértice. Da mesma forma aqui, ó, concavidade para baixo, o A é negativo, então tá aqui, ó. Essa parábola está subindo, 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 e quando chega aqui para e começa a descer. Esse ponto onde ele muda essa trajetória, a gente chama de vértice da parábola, tá bom? E aí, isso aqui é um ponto que tem o x do vértice e o y do vértice. Aí, você precisa lembrar dessas fórmulas, tá bom? O x do vértice, pessoal, é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, encontrando o x do vértice menos o b, aí o b foi dado aqui, né? O b aqui é menos 6, o a é 1 e o c é 8. Era só substituir. Então, menos o b, o 6 era menos 6, menos o menos da fórmula vai dar 6. 2 vezes o a era 1, então fica 6 dividido por 2, dá 3. O y do vértice era menos delta sobre 4a. Aí o delta a gente também já encontrou aqui, ó, na questão anterior, né? Na informação anterior, o delta era 4. Então fica menos 4 sobre 4a. O a era 1, então aqui quando fizer a conta dá menos 1. Então o x do vértice deu 3 e o y do vértice deu menos 1. Então o y do vértice é menos 1, então a resposta é essa daqui, ó, certo? Então, as coordenadas do vértice, pessoal, é muito importante você lembrar das fórmulas, tanto do x do vértice como do y do vértice, certo? A questão 14, pessoal, fala de semelhança de triângulo, tá bom? Você tem um triângulo aqui representando um prédio, aí o sol incidiu e formou uma sombra de 15 metros. Na mesma situação, nós tínhamos um poste de 5 metros, o sol, tá bom, veio aqui e formou uma sombra de 3 metros. Ele quer saber o seguinte, a altura desse prédio. Aqui é a semelhança. Como é que você faz? Você cria uma fração e uma igualdade e outra fração. A gente chama isso aqui de proporção, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar a primeira fração utilizando as alturas do prédio e do poste. Como a altura do prédio eu não sei, vou chamar de h. Então, fica h e a altura do poste é 5. Então, eu crio a primeira fração, h sobre 5. Aí, coloco igual. E na segunda fração, você vai pegar quem? As sombras, os tamanhos das sombras aqui, né? Que é o 15 e o 3. Isso aqui é o 15 e o 3, tá bom? 15 dividido por 3 dá 5, fazendo meio por extremos aqui, pessoal, ó, igualdade de fração faz meio por extremo. Aqui é como se tivesse 1. 1 vezes h é h, 5 vezes 5, 25, tá bom? E por último, nós temos a chamada função exponencial. Pessoal, a função é dita exponencial quando a letrinha que você quer encontrar, ela é um expoente, ela está aqui em cima, ó. Então, é chamada função exponencial. Qual é a saída para resolver função exponencial? É igualar as bases. A base aqui é 4, a base aqui é 64. Se essa base for igual a essa, facilita resolver. Então, como é que você faz?
Pega o 4 e decompõe, pessoal. Aí você usa aquele lance do mínimo comum. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 2, vai dar 2 ao quadrado. Então, 4 vai dar quanto? 2 ao quadrado, tá bom? Só que aqui em cima já tinha x mais 8, ó. Então, fica 2 ao quadrado, só que aqui em cima já tinha um x mais 8. Coloca parênteses, porque o 2 vai servir tanto para o x como para o 8. E o 64, você pega o 64 e decompõe, né? 64 por 2 dá 32, 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Quando você verificar aqui, vai dar 2 6 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 6. E aqui, o que é que você faz? Ó? Quando você igualou as bases, aí você cancela essa base com essa. Pega só a parte de cima, que é os expoentes. Então, vai ficar 2 que multiplica x mais 8 e o 6. Tá bom? Aí vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes 8, 16, é igual a 6. Esse 16 vem para cá subtraindo, vai dar menos 10. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, fica menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Pessoal, lembrando, né, que essa diagnóstica foi uma revisão de alguns assuntos que você estudou no ano passado, tá bom? Então, a minha ideia era fazer essa revisão, como eu disse para vocês, ó, se você lê o material de apoio, tá bom? Se você assistir aos vídeos, você consegue assimilar muitas dessas coisas que a gente viu. Se ainda restar alguma dúvida, eu terei maior prazer, você manda para mim no privado que eu lhe ajudo, tá bom? E aí, como eu disse, vai ter para vocês, pessoal, aquela enquetezinha para você dizer se prefere aula assim gravada, como eu estou fazendo agora, ou no Meet, tá bom? Essa aula gravada, como eu disse, ela tem uma qualidade melhor do que a aula gravada no Meet, e você tem a possibilidade de assistir a hora que der certo, tá bom? Lembrando que junto vai um material de apoio em PDF, baixe o leitor de PDF no seu celular, e o meu conselho é, leia o PDF, assista os vídeos. Eu tenho certeza absoluta que você consegue acompanhar bem direitinho a matéria, tá bom? Na outra semana, a gente inicia a matéria de vocês. Um abraço, conte sempre comigo, fiquem na paz de Deus, galerinha.